Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje é dia 29/9, né, de setembro, estamos caminhando para a última semana do mês de setembro, para finalizar, né? Eu gostaria de lembrar vocês que alguns alunos estão me devendo algumas atividades e essa semana a gente finaliza o terceiro bimestre, tá? Então, quem está devendo atividades precisa entregar na escola ou enviar as fotos para que eu possa fechar as notinhas de vocês, certo? Mas eu vou colocar lá no grupinho também sobre isso. Hoje nós vamos estar trabalhando um pouquinho para fechar dois assuntos, né? Os ritos de passagem que a gente viu em ensino religioso, que todas as manifestações religiosas e culturais têm, né, alguns ritos de passagem em algumas determinadas idades, né? Em algumas determinadas fases. Então a gente vai estar trabalhando sobre isso e juntamente uma leitura, né, de um texto do livro de português que fala um pouco sobre alguns ritos de passagem de comunidades indígenas e a interpretação desse texto de português, tá? Então, aqui fala um pouquinho sobre a idade de vocês, né, que é a pré-adolescência. Vocês estão se preparando para entrar numa nova fase da vida de vocês, que é a adolescência. E a maioria das culturas, ela tem alguns ritos, né, de passagem da fase, né, da infância para a adolescência. E o texto que vocês vão ler, ele vai estar falando um pouquinho dos ritos de passagem de sociedades indígenas, tá? Então, vocês vão estar lendo esse texto, né, de como acontecem esses ritos de passagem da infância, né, para a adolescência e posteriormente a fase adulta. Então vocês vão poder observar algumas gravuras. Nesse caso aqui é o ritual de furar a orelha, né? No caso dessas comunidades indígenas. Tem alguns ritos para as meninas também, tanto meninos quanto meninas têm esses ritos, tá? Vocês vão estar lendo e conhecendo, entendendo um pouquinho esses ritos de passagem. Aqui tem algumas informações sobre o escritor desse texto, Daniel Munducuru. Ele é um indígena, né? Um escritor indígena, na verdade, que escreveu um pouquinho sobre esses ritos. E aí, nas páginas 226, 227, 228, vocês têm as atividades de interpretação, né, desse textinho, onde vocês vão ter que estar procurando, entendendo e respondendo, tá? Eu vou ler um pouquinho para explicar as atividades em si. Considerando as informações presentes no texto expositivo, ritos de passagem, responda as questões a seguir. Qual o tema central do texto, né? De que se trata esse texto? Que recursos o autor utiliza para desenvolver o tema, né? O tema do texto? Histórias pessoais ou informações gerais? Ele lá no meio do texto, ele fala só de informações gerais ou em determinadas partes do texto ele fala sobre a experiência de algum dos indígenas, né, em relação aos ritos de passagem. O texto está escrito em primeira pessoa com foco em quem fala ou em terceira pessoa com foco no assunto de que se fala. Então, esse texto, ele tá se referindo a eu, a nós, ou ele está se referindo a eles, elas, né? Então, vocês vão assinalar. Considere as respostas aos itens B e C. Ao apresentar o assunto dessa maneira, o autor constrói o efeito de sentido de um texto subjetivo com várias ações e expressões de sentimento ou de um texto objetivo com informações específicas e diretas. Esse texto que vocês leram, ele tem informações bem diretas, bem específicas. Quando a gente lê, a gente entende, ou tem algumas coisas que ficam meio obscuras, né, meio cobertas, que a gente tem que imaginar como são, tá?
Em um texto expositivo, é importante que o autor conheça bem o assunto tratado. O que é um texto expositivo? É quando a gente expõe algum assunto, né? A gente fala de algum assunto, é um texto expositivo. Releia o box Texto e Contexto sobre o autor de Ritos de Passagem. De que forma a biografia de Daniel Munducuru demonstra seu conhecimento sobre a cultura indígena? Então, vocês vão ler essa parte aqui, tá? Onde fala dele. E aí, de que forma isso tudo demonstra o conhecimento que ele tem sobre a cultura indígena? 3. Os ritos de passagem marcam a transição da infância para a vida adulta. Segundo o texto, qual a importância desses ritos para as sociedades indígenas apresentadas? Então, que importância esses ritos têm para essas comunidades? De acordo com o texto, por que alguns rituais costumam ser doloridos? Tá? Então, vocês vão ler lá e vão entender e escrever. Além da experiência da dor, meninos e meninas podem passar um tempo separados do convívio social. Por que isso acontece? Por que eles têm que ser separados do convívio com outras pessoas, conforme o texto fala? Ao longo do texto são apresentados rituais de 3 povos indígenas, os Apinaié, os Xavante e os Curabacairi. Em cada um desses povos há rituais específicos para a transição dos meninos. Complete o quadro a seguir indicando o ritual de cada povo. Então aqui vocês vão colocar qual que é o ritual dos Apinaié, dos Xavante e dos Curabacairi. Letra B. Qual ritual relacionado à transição dos meninos é comum aos 3 povos, né? Tem alguma coisa, né, que os 3 povos fazem. Aí vocês vão colocar aqui nessa letra B. 7. No texto também são apresentadas informações relacionadas à transição das meninas do povo Buracairi, Curabacairi. Que acontecimento marca o início do período de reclusão das meninas desse povo? Também está tudo lá no texto, só ler novamente. O ritual de passagem das meninas, Curabacairi, recebe o nome de Nhunsele. Que detalhes sobre esse ritual são apresentados no texto? Depois do Nhunsele, o que muda na vida das meninas? Então, tudo isso vocês vão encontrar lá, tá? Segundo o texto, há povos indígenas que abandonaram seus rituais de passagem em função do contato com outras culturas. Em sua opinião, por que o contato com outras culturas fez com que alguns povos abandonassem seus rituais? Você acredita que essa mudança é positiva ou negativa para as populações indígenas? Justifique seu ponto de vista. Aqui, vocês têm pouco espaço para responder. Quem preferir responder no caderno essa questão pode responder. Senão, quem escreve pequenininho pode estar escrevendo aqui nesse espaço, tá? Essa é uma opinião de vocês sobre essa questão 8. Os povos indígenas também influenciaram a cultura brasileira de forma significativa. Realize uma pesquisa e indique um ou mais costumes de nossa cultura influenciados pela cultura indígena. Lá em História e Geografia nós já trabalhamos sobre, né, algumas manifestações que são heranças dos indígenas. Então vocês podem estar observando lá alguma comida, algumas palavras, né, alguma dança que seja da cultura indígena que nós usamos e utilizamos hoje, tá? Então essas são as atividades de português de hoje. Na sequência, vocês têm essas atividades de matemática, tá? Essas atividades, elas já estão respondidas. Então aqui já estão com as respostas. Aqui eu fiz elas, né? Montei, respondi da forma como deve ser. E vocês vão estar anotando isso no caderno de vocês. Depois, vocês têm outras atividades da letra D até a letra H para vocês fazerem, montarem assim dessa forma e resolverem, tá? Se ficar alguma dúvida sobre a adição com reserva, a subtração com recurso ou ainda multiplicação por 2 algarismos, vocês podem me mandar no privado que eu
envio novamente para vocês um vídeo que nós fizemos em junho, explicando sobre a subtração e sobre a multiplicação por dois algarismos, tá? Então, quem tem dúvida, pode falar assim, professora, eu tô com dúvida na multiplicação por dois algarismos. Vou encaminhar novamente o vídeo a vocês, ok? Um abraço especial a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.